topografia, o georreferencial, e temos espécies diferentes de topografia. Então, nós temos que entender. No primeiro bloco, na primeira aula aqui, eu falei que o levantamento topográfico, resumidamente, é uma planta topográfica que possui curvas, né, de níveis que representam as variações do relevo e elementos encontrados em um terreno. Sendo assim, é ideal para o georreferenciamento de imóveis rurais, inclusive, também, mas eu falei também que é muito utilizado nas ações de uso capião judiciais ou extrajudiciais, uso capião extrajudicial, ações de demarcação de terras, divisão de terras, também em procedimentos extrajudiciais. Em linhas gerais, as informações levantadas pela topografia são essenciais para as áreas como construção civil, também urbanismo, oceanografia, geologia, né, também importante, dentre outras o direito registral, o direito notarial é muito importante. Existem casos importantes e casos interessantes que apenas os projetos horizontais são necessários, resolvem o problema. Assim como também existem situações onde o mais importante é conhecer o relevo do terreno. Então depende muito do caso concreto. Obviamente também há projetos nos quais necessitam sim casos, discussões jurídicas, retificações de área, que nós precisamos conhecer tanto os limites como o relevo, e nesse caso o relevo como também as projeções horizontais. Então, nós precisamos de um levantamento topográfico mais completo, então isso é importante. Eu falei das diferenças, né, sobre as topografias diferentes. Nós temos então o primeiro levantamento, chamado levantamento topográfico planimétrico. O segundo, levantamento topográfico altimétrico, tá? E o terceiro, planialtimétrico. Juntos os dois, planialtimétrico, tá? É o terceiro, é o mais completo. Falei também da importância de conhecer os tipos de levantamentos topográficos, até para poder orientar bem o cliente, isso o advogado, o cartório, é muito importante. Agora sim, vamos lá. Eu quero entrar agora com você aqui em um assunto muito específico, que nós vamos falar sobre a legislação a respeito de desenho topográfico. Não é bagunçada a coisa, não. Existe uma legislação pertinente, uma legislação importante para que possamos trabalhar com isso, né? Então, vamos lá. Quero tratar com você a respeito da NBR 13133. NBR 13133. Traz os diferentes conceitos e métodos de levantamento topográfico, sendo que a mesma traz o seguinte conceito para o desenho de topografia final ou desenho final, né? Peças gráficas, ou peça gráfica realizada a partir de fato do original, da original topografia, sobre base transparente, e também de dimensionamento estável, né, poliéster ou similar também, quadriculada previamente em formato definido. E nós temos esses levantamentos topográficos, esses desenhos topográficos, nós temos tudo isso pré-determinado, sim, previamente formado e definidos em várias NBRs, né? Nós temos a 80, 196, a 8402, 8403, a 10068, 10126, a NBR 100, 582, tem também a NBR 100, 10645, tá? Com área útil adequada à representação do levantamento topográfico, comportando ainda a moldura, né, identificadores segundo o modelo definido pela destinação do levantamento. No caso, as NBRs, né, mencionadas são as diferentes NBRs de desenho técnico, sendo que toda planta topográfica deve levar as mesmas em consideração, tá? Essa é a regra do jogo para você entender melhor como que é feito, como que funciona também. Vamos lá. Um desenho de topografia nada mais é que uma representação fiel do terreno em uma planta topográfica, sendo que o desenho de topografia deve possuir sim os acidentes, né? Acidentes naturais, como é chamado, a hidrografia, os usos do solo, as benfeitorias, bem como todo o procedimento, ou pelo menos bem como todo e qualquer elemento relevante para entender a finalidade do levantamento também, tá? Então, eu posso especificar e posso fazer um trabalho bem completo, tá? Isso é importante também. Na realidade, o tipo topográfico, gente, que está sendo realizado, é que dirá quais são os elementos que a planta topográfica deve ter, ou seja, com base na especialidade, né, especificidade, caso concreto do serviço, que produzirá efeito utilizando para isso a escala e o layout adequado, tá bom? Nós temos sim várias diferenças, né? E aí você perguntar qual que é a diferença entre a planta de topografia e mapa. Nós temos essa diferença, na verdade, na NBR 13133, que traz a seguinte definição para a planta. A planta, para essa
Para essa realização, a representação gráfica, né, de uma parte limitada da superfície terrestre sobre um plano horizontal local, em escalas maiores, né, de 1.10 mil, né, para fins específicos, na qual não se considera a curvatura da Terra. E aí eu trago para você, ou seja, essa situação, para ficar mais didático, uma planta de terreno possui uma escala grande, que segundo a NBR 13183 deve ser superior a, vou falar aqui em relação à escala, tá? 1.10 mais ou menos, né? 1.10 mil mais ou menos, essa seria a escala. As escalas normalmente utilizadas na planta, na representação de plantas de lotes urbanos são 1.250, 1.500 e 1.1000, tá? Já para a representação de áreas rurais é normal utilizar as escalas de 1.1000, 1.2500, 1.5000, 2 pontos, né, 10.000. Essa normalmente é a escala, tá? Falando de forma bem didática, sem usar muitos termos técnicos, para você poder entender o assunto de forma didática e ter uma noção aprofundada, porque é um alto nível aqui nas nossas aulas, nossos cursos. Você sabe que a minha preocupação é que você entenda bem o assunto. O desenho de topografia também tem diferença entre escalas, né, grande e pequena. E aí eu trago para você também, então vamos dar uma olhadinha juntos aqui, ó. Vai aparecer para você aqui, deixa o professor mostrar para você aqui, ó. Olha que legal, para ficar bem bacana para você conhecer, ó. Vai aparecer na tua tela aí, hein? Aí, agora sim. Vamos lá, vamos juntos aqui, ó. Então vamos lá, eu trago para você aqui, ó, tá vendo aqui? A NBR 13183, que traz as seguintes definições para as plantas, tá? Então aqui, ó, essas aqui que o professor mostrou aqui, né, estou mostrando, são as escalas normalmente utilizadas na representação de plantas de lotes urbanos, tá? Essas aqui, ó, tá vendo? Já para as áreas de representação rurais, é normal utilizar as escalas aqui, ó, essas seguintes escalas aqui. E o desenho de topografia, diferença entre escala grande e pequena, tá aqui, ó. Essa seria a diferença entre uma escala cartográfica, né, grande, e pequena, que é algo que a maioria dos profissionais não consegue entender, pois é justamente o contrário do que o fator de escala, tá? Então, isso aqui, ó, só para você entender aqui, ó, tá? Legal, né? Fica bem didático assim. Voltamos aqui, isso, deu certo, certinho. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, então vamos lá. Olha como é interessante, hein? Então, a diferença entre uma escala cartográfica grande e pequena é algo que a maioria dos profissionais não consegue entender, pois existe justamente ao contrário do que o fator de escala determina, né? Isso acontece porque essa diferença é obtida através da divisão do numerador pelo denominador, tá bom? Então, só para você saber. Ou seja, quanto maior o denominador, menor será a escala. E eu trago, por exemplo, considerando duas escalas, 2.1000, um exemplo, e 1000.50.000. A primeira divisão resultará no valor de 0,0010 e a segunda divisão resultará no valor de 0,00020. Perceba que o primeiro valor é maior do que o segundo, né? Ou seja, uma escala diferente é maior, né? Quais são os elementos que um desenho de topografia precisa ter? Então, tratar sobre esse assunto também é muito importante, tá? Então, existem pelo menos aí 5 elementos que são obrigatórios, de certa maneira, para que uma planta ou um mapa possa ter efetividade, né? Ou o mapa, se não tiver, será um simples croquis. Croquis é um desenho, croquis, desenho, e não uma planta. Se você faz uma planta e um mapa, você tem que seguir regras importantes das NRs, né? Então, são regras que nós temos que seguir, da NBR, né? NBR tem que seguir, principalmente da 13133. Não seguiu, deixa de ser planta e passa a ser apenas um croquis, tá? Então, pelo menos ninguém te engana, hein? Perito nenhum, perito, topógrafo, profissional da área, engenheiro, ninguém vai enganar você, tá? Existem 5 elementos que são obrigatórios, de certa maneira, que uma planta ou um mapa não estiver, não vai ser, de fato, classificado como planta ou um memorial ou topografia, tá? Se bem que a topografia é a planta mais um memorial descritivo, né? Vamos lá, vamos tratar aqui dos elementos que tornam o croquis uma planta ou mapa. Os elementos que toda planta de topografia ou mapa devem ter, primeiro, o título,
ok? Tem que ter o título, a legenda e a escala. Orientação e projeção também, projeção cartográfica. Isso é o básico para que a gente possa, de fato, reconhecer como planta, tá? Senão é croquis, rascunho. Logo, sempre que for produzir uma planta de topografia, é importante que o profissional cuide para que a mesma tenha os elementos, hein? Quanto à utilização da escala, é aconselhável que você coloque, ou o profissional contratado, coloque tanto a escala gráfica como a escala numérica, tá? E aí eu trago para você um modelo para você entender aqui, olha que fácil aqui, olha que tranquilo aqui, ó. Isso é importante, hein? Importante também, sempre no trabalho de retificação de área, um trabalho onde nós estamos regularizando o imóvel, é importante que você tenha essa noção para que possa conversar, né? Conversar, explicar corretamente e fazer com que o cliente entenda ou o topógrafo consiga fazer da forma adequada. Ó, essa aqui é a escala, tá? Veja aqui o modelo de escala gráfica na imagem. Então, eu deixei até para você no material de apoio também. Ó. Tá vendo? Essa é a escala aqui, ó. Ok? Nessa outra imagem aqui, eu também deixei para você aqui, ó, uma outra escala, tá? Temos ambas as escalas gráfica e numérica, ok? Olha a escala aqui, ó. Ok? Ó. Então, aqui nós temos a escala. Olha que interessante, ó. E essa aqui. Legal, né? Fica mais fácil de entender. Legal. Fica bem didático assim. Legal, vamos dar continuidade aqui. Vamos embora. Vamos lá. Eu quero tratar com você também, você que achava que planta era fácil, numeral descritivo, não, tem várias regras, né? Então agora você já sabe quais são essas regras. Mas eu quero trazer para você as diferentes espécies de planta, ou tipos de levantamento topográfico existentes, aprofundando mais ainda no assunto, tá? Agora fazendo isso com base na legislação. Nós falamos de três espécies, na verdade, 3 tipos de levantamentos topográficos, mas uma classificação mais simplificada. E agora sim, nesse bloco, já aprofundando o assunto, tá? Na prática, existem, eu falei da teoria, classificação, 3, mas espécies de fato existem 6 na prática. Existem 6 diferentes tipos de levantamentos topográficos, sendo que, conforme mencionei anteriormente, o método de levantamento topográfico adotado definirá quais são os elementos naturais ou artificiais a planta deve conter de fato, tá? No caso da NBR 13183, traz o seguinte conceito de levantamento topográfico. Conjunto de métodos e processos que, isso é a topografia, tá? Levantamento topográfico é o conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e verticais, de distâncias horizontais e verticais inclinadas, como instrumental ou instrumental adequada à exatidão pretendida, primordialmente implantada, né, e materializada diante de pontos de apoio no terreno, e isso é determinado de fato pelas coordenadas topográficas, tá? As espécies de topografia estão vinculadas a isso também, né, a esses pontos que se relacionam, vou relacionar um ponto de detalhes, né, visando a sua exata representação planimétrica numa escala pré-determinada, a sua representação altimétrica por intermédio de curvas de nível com a distância, né, também predominante e pontos cotados, tá? Ou seja, todo levantamento topográfico deve conter pelo menos 2 etapas, hein, gente? Isso é importante também, 2 etapas para que a gente consiga fazer a topografia. A primeira etapa seria a implantação e a materialização de pontos de apoio no terreno, e a segunda seria o levantamento dos dados propriamente ditos, tá? Isso também. Sendo que posteriormente será produzida a planta, a qual terá o desenho de topografia de fato. Os tipos de topografia, na prática, nós podemos dizer que tem um levantamento topográfico expedito, né? A NBR 13133 traz o conceito de levantamento topográfico também como levantamento exploratório do terreno com a finalidade específica de seu conhecimento, sem prevalecerem os critérios de exatidão. O levantamento topográfico, chamado expedito, né, ele possui sim como objetivo apenas o reconhecimento do terreno, sendo que no mesmo não se faz o levantamento de dados, consequentemente não se produz nenhum desenho topográfico, é o mais simples de todos, né? Já o levantamento topográfico planimétrico, como já tinha falado aqui, aprofundando o assunto, é o levantamento topográfico mais completo, conhecido como levantamento planimétrico ou levantamento perimétrico, sendo que a NR 13133 traz o seguinte conceito para o mesmo,
que seria o levantamento dos limites e confrontações de uma propriedade pela determinação de seu perímetro, incluindo quando houver o alinhamento da via ou logradouros com o qual faça frente, né? Bem como a sua orientação e a sua amarração a pontos materializados no terreno de uma rede de referência cadastral ou, no caso de sua inexistência, a pontos notáveis e estáveis nas suas imediações. Quando isso ocorre, né, quando este levantamento se destinar, né, de fato, à identificação dominial do imóvel, são necessários outros elementos complementares, tais como perícia técnica judicial, memorial descritivo, etc. É um levantamento bem mais completo. Então, importante também trabalhar sobre esse tipo de levantamento também para você entender. Deixa eu mostrar aqui um exemplo desse levantamento, só para você ver como é diferente aqui. Ele é mais completo, cheio de tabelas, né, cheio de situações importantes. Quer ver? Vai aparecer para você. Vamos lá. Ó, tá vendo? É um levantamento topográfico, mas mais completo, né? Muito mais completo. Veja que tem a legenda aqui, ó, o quadro de áreas, né? E nós temos aqui também o espaço, a assinatura, tudo certinho, mas esse é o levantamento, tá? Então a gente tem que ter uma ideia assim para poder ajudar o nosso cliente aqui com muito carinho. Eu falo sempre que o advogado, a advogada do direito imobiliário tem que ter noção sim. Ah, eu trabalho em cartório, tem que ter noção sim. Ah, isso aí não é serviço meu. É sim, nós temos que saber se a topografia ela é muito fora da caixinha. Não que a gente vai ter que entregar uma topografia para o cliente, mas tem que saber o que é necessário, quais são as espécies. Fora que é o básico, o nosso ramo, quer queira, quer não queira, o operador de direito é um ramo multidisciplinar. Nós temos que conhecer esses assuntos para poder ajudar o nosso cliente com muito carinho e muito respeito, tá bom? Vamos lá, vamos tratar aqui, ó. Eu sempre falo isso, né? Hoje em dia na internet, em terra de YouTube, todo mundo é rei, né? Só que não é. Você sabe que o YouTube hoje está muito poluído, tem muita besteira. Eu sempre falo, tem muita gente ensinando advogado que quer ganhar dinheiro, sendo que não é advogado. Eu vou ensinar o cartório, sendo que eu não tenho experiência de direito notarial registral. Então, hoje é muito curso, mas você vai ver pouco conteúdo, pouco repertório, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Tem muitos profissionais fazendo a mesma coisa, mas muita gente mal preparada. Então, importante sim, você que é operador do direito, seja um advogado, advogada, seja um operador que trabalha dentro de um cartório, tem que ter essa noção sim, não é uma noçãozinha não, um aprofundamento igual essa aula de pós, porque ninguém engana você. Tem que saber se tem regras ou não tem, quais são espécies, tem que saber. É obrigação nossa, um bom profissional do direito imobiliário, do direito registral notarial, tem que saber. Você me desculpa, mas tem que saber, tá bom? Vamos lá, vamos tratar aqui sobre o levantamento topográfico altimétrico, tá? O levantamento altimétrico, ou conhecido também como topográfico altimétrico, também é conhecido como nivelamento, sendo que a NBR 13133 traz o seguinte conceito para o mesmo, tá? Levantamento que, de forma objetiva, exclusivamente a determinação das alturas relativas a uma superfície de referência, dos pontos de apoio ou dos pontos de detalhes, sobrepondo, sim, o conhecimento de suas posições planimétricas, visando a representação altimétrica da superfície levantada. O levantamento topográfico altimétrico se divide em 3 tipos, tá, gente? Então anota aí. São eles, quanto aos métodos de levantamento de dados, que inclusive existem basicamente 4 métodos aceitos pela legislação brasileira. Então vamos lá. São 3, tá? Atualmente são 3 tipos. Então vamos trabalhar com cada um deles. No caso dos métodos de levantamento são 4, então não confunda. Levantamento altimétrico se divide em 3, mas quanto ao método de levantamento de dados, existem basicamente 4 métodos aceitos pela legislação. O primeiro é o nivelamento geográfico, o segundo é o nivelamento trigonográfico, né, ou trigonométrico, que é mais utilizado inclusive. O terceiro levantamento é o nivelamento taquiométrico, o quarto é o nivelamento barométrico, ok? O resultado final do levantamento altimétrico é uma planilha com as diferenças de níveis, então isso é importante também. O levantamento planial altimétrico, conforme eu já tinha falado, que é uma mistura dos dois, né? Você percebe que é a junção dos dois nomes. A NBR, voltando nesse assunto para poder aprofundar, para que você possa compreender de forma aprofundada realmente, traz o seguinte conceito para o levantamento topográfico planialtimétrico, tá? Esse levantamento planialtimétrico, de fato, ele é acrescido da determinação altimétrica do relevo do terreno e da drenagem natural. Uma planta topográfica planialtimétrica é uma planta cujo desenho de topografia, além dos elementos
planimétricos também possuem os elementos alimétricos, né, ou altimétricos, que é o nome mais utilizado, ou seja, as coordenadas, né, x, y, z, exemplo, né, segue um exemplo também da planta oriunda de um desenho topográfico planialtimétrico, tá? Deixa eu mostrar para você entender e compreender aqui, ó. Tudo que dá para a gente mostrar fica legal, principalmente quando a aula é uma aula que a gente precisa mostrar algo novo para você. Então, vamos lá, vou mostrar aqui para você. Olha que legal, ó. Olha que bacana. Apareceu para você, apareceu, ó, tá vendo? Esse aqui é o levantamento, nós podemos dizer, ó, planta topográfica planialtimétrica, tá? Aqui, ó, tá vendo? Exatamente isso, ó, tá aparecendo para você. Olha as coordenadas, olha que legal, ó. Bem completa, né? Tá vendo? Bem completa. Tá, no material de apoio você tem acesso, hein? Bem completo esse material de apoio para você, hein? Quero que você perceba que a altimetria do terreno é representada através da utilização de curvas de níveis, né? Então, importante também. Vamos para o próximo aqui. O próximo levantamento é o levantamento topográfico planimétrico cadastral, tá? A NBR 13133 traz o seguinte conceito para o levantamento topográfico planimétrico cadastral, ok? Então, atenção aqui. Levantamento planimétrico acrescido de determinação planimétrica da posição de certos detalhes visíveis ao nível e também acima do solo e de interesse de sua finalidade, tais como limites de vegetação ou de culturas, cercas também internas, edificações, benfeitorias, poceamentos, barrancos, árvores, isolamentos, valas, drenagem natural e artificial e etc. Esses detalhes devem ser discriminados, relacionados nos editais de licitação, tá? Muito utilizado nos editais de licitação, propostas e instrumentos legais entre as partes interessadas na sua execução, tá bom? Ou seja, uma planta topográfica planimétrica cadastral, além das distâncias e mudanças de ângulo do imóvel, também possui a representação dos diferentes detalhes naturais ou artificiais existentes ao nível, né, e acima do solo. Então, isso é importante. Eu trago como exemplo, em detalhes naturais, temos aí o afloramento, rochosos, né, árvores isoladas, valores e córregos também. Já como exemplo também de detalhes artificiais, temos aí as edificações, cercas, meio-fio, postes, muros, benfeitorias, boca de lobo, né, como é chamada, e etc. Tá bom? Vou trazer um exemplo para você desse levantamento, para você conhecer também. Olha que legal, olha que bacana. Ó. Olha como é importante a gente conhecer, ninguém engana a gente, né? É tão bom, né? Vamos lá. Ó, aqui é o levantamento topográfico planimétrico cadastral, tá vendo? Legal, né? Legal. Legal, gente. Então, vamos lá. Eu espero você daqui a pouquinho. Então, não saia daí. Não saia daí. Vamos continuar assistindo essa aula, que é muito importante que você domine topografia, planta, georreferencial, memorial descritivo, as classificações. É muito importante. Você que atua no direito notarial, no direito registral, você que atua no direito imobiliário, você que é profissional do mercado imobiliário, você tem a obrigação de conhecer muito bem esse assunto. Não é uma noçãozinha básica, não. Tem que conhecer, tá bom? Espero você e até já.